Em um mundo cada vez mais conectado e transformado pela tecnologia, a Igreja é chamada a iluminar o caminho. Sexto Encontro de Educação Cristã. A educação moderna à luz da Bíblia. Igreja Batista Central de Vitória. 10 a 19 de abril de 2026. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso sexto encontro de educação cristã. Na primeira palestra, nós compreendemos a origem e o contexto da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Agora, nós vamos avançar para a análise avaliativa e perceber quais são as convergências e, principalmente, as divergências fundamentais entre essa proposta e a visão da cosmovisão bíblica. Aqui eu trago um mini currículo. Eu sou a professora Eliene Silva Dias, sou doutora em Ciências da Educação e mestre em Governança e Desenvolvimento. Eu tenho graduação em Teologia, Administração, Secretariado Executivo. Também estudei no IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, onde eu estudei Educação Cristã, com especialização em Educação e também em Missões. Sou licenciada em Letras, faço trabalho de mentoria de escrita acadêmica e também estou atuando no serviço público no Tribunal Regional da Primeira Região. Estou ministrando na Faculdade Teológica Batista de Brasília, atuando ali na docência e também na coordenação de cursos online, cursos livres, né? E tenho trabalhado nessas áreas de pesquisa, educação geral e educação cristã, também envolvendo a teologia, administração geral e pública, também governança e desenvolvimento de pessoas, focando na liderança de alto desempenho. Esse é um pouquinho do meu currículo. Então, vamos para aquilo que interessa, né? Nós estamos aqui no sexto encontro de educação cristã, um evento produzido e promovido pela Igreja Batista Central de Vitória. E nessa nossa segunda palestra, nós vamos falar sobre a educação progressista crítico-social dos conteúdos e comparando com a fé cristã. Nós vamos falar sobre as convergências e divergências e o lugar da educação cristã nesse contexto, considerando todo esse movimento dentro do contexto da educação progressista, e vamos trabalhar com essa visão. Na primeira palestra, o propósito principal foi compreender a origem, o contexto histórico e os fundamentos gerais da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Observamos que essa proposta surgiu no contexto da redemocratização brasileira, articulando-se com correntes pedagógicas críticas e com a preocupação de oferecer às classes populares acesso ao conhecimento científico e cultural que historicamente vem sendo acumulado. Mas compreender uma teoria não significa necessariamente concordar com esses fundamentos, com os fundamentos que ela apresenta. Então, o nosso próximo passo é uma avaliação dessas políticas, dessas teorias. Para quê? Para que a gente possa ter condição de observar quais são as divergências, quais são as convergências e o que pode ser aproveitado dessa teoria, desses estudos, para o nosso ambiente religioso, para a nossa educação cristã. Compreender uma teoria pedagógica não significa necessariamente concordar com esses fundamentos, com os seus pressupostos, né? Então, o próximo passo exige o quê? Uma análise avaliativa. É preciso perguntar não apenas o que a proposta afirma, mas quais são os seus pressupostos e quais as implicações para a formação humana. Nessa segunda etapa, desloca o foco da descrição para o discernimento. Isso quer dizer examinar mais detidamente suas contribuições, seus limites, suas convergências parciais com valores cristãos e, sobretudo, suas divergências fundamentais em relação à cosmovisão bíblica. Então,
nós trazemos esse deslocamento de foco. Na primeira palestra, observando o berço histórico, quais são as fontes, quais são os princípios e fundamentos dessa pedagogia, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, e agora deslocando o olhar para uma análise mais avaliativa. Agora, esse deslocamento de foco visa observar essa teoria à luz da Bíblia, avaliar os fundamentos filosóficos, os limites e implicações para a formação humana. Gente, é bom que nós deixemos claro que uma análise cristã madura, ela não pode se contentar nem com rejeições apressadas, nem com adesões superficiais. É preciso reconhecer o que a proposta enxerga corretamente, compreender suas intenções pedagógicas e sociais e, ao mesmo tempo, discernir seus pressupostos mais profundos e, em outras palavras, a gente traz aqui esse valor do discernimento crítico. Então, qual é a proposta? Estimular a capacidade de compreender a realidade social concreta e refletir sobre suas contradições. Qual o respaldo cristão que nós temos? A maturidade espiritual exige o exercício contínuo de separar o bem do mal. E aí a gente retoma o nosso versículo base, né? Examinai todas as coisas, retende o que é bom. Essa palestra se move do nível descritivo para o nível avaliativo. E a questão orientadora, aquilo que nos faz questionar, deixa de ser o que é a pedagogia crítico-social dos conteúdos, porque a gente já sabe o que ela é. Na palestra primeira, nós falamos sobre isso. Então, a partir de agora, o nosso foco, a nossa pergunta é se a pedagogia crítico-social dos conteúdos se apresenta como uma proposta de educação cristã transformadora, a pergunta que se impõe é essa: qual é a raiz da transformação da sociedade? Essa pergunta ela é decisiva porque tanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos quanto a educação cristã falam em alguma medida, de formação, de consciência, de justiça, de mudança social. Mas isso não quer dizer que, embora tenha alguma semelhança de linguagem, não significa identidade de fundamentos. Embora a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela enfatize a transformação social, enfatize a formação, a consciência, a justiça, que também são termos caros para a educação cristã, isso não quer dizer que elas têm o mesmo caminho, os mesmos pressupostos, os mesmos fundamentos. Por quê? Porque a pedagogia crítico-social dos conteúdos tem sua base estabelecida na teoria marxista, nas teorias materialistas, né? Então, seus fundamentos são materialistas. É a luta de classe, é a contradição econômica. Já, qual é o fundamento da educação cristã? Qual é o fundamento da fé cristã? É a teologia, é a Bíblia, é o conhecimento bíblico, é a cosmovisão cristã bíblica. Então, quando nós olhamos para a cosmovisão, a gente enxerga a formação do homem ali na criação. Quando a gente vê problemas relacionados à justiça, à consciência, à moral, a gente olha para o princípio e o problema da queda. E quando a gente pensa em transformação social, a gente necessariamente está buscando olhar para os pressupostos da redenção. Isso não quer dizer que ter os mesmos termos, ter a mesma semelhança de linguagem, isso não quer dizer que nós acreditamos e trabalhamos dentro do mesmo contexto. E aí a gente traz aqui esse aviso, né? A semelhança de linguagem esconde raízes profundamente divergentes. As propostas caminham em direções diferentes. E isso é uma verdade. E é isso que nós vamos ver nesta palestra. Nós vamos ver o que é comum entre a pedagogia crítico-social dos conteúdos
e a educação cristã, e o que está divergindo, que a gente precisa ter cuidado, que a gente precisa observar. Aqui eu trago as 4 principais contribuições da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Uma análise equilibrada reconhece essas contribuições e sabe que essas contribuições são importantes para o debate educacional. Então, a primeira delas aqui destacada é a revalorização do ensino e do conteúdo escolar. Por quê? Porque neste ponto, em um contexto em que algumas correntes pedagógicas relativizam o papel do conhecimento sistematizado, a pedagogia crítico-social dos conteúdos recupera a importância da escola como espaço de acesso à cultura científica e intelectual. Em um ambiente pedagógico em que várias correntes tenderam a relativar a centralidade do conhecimento sistematizado, essa pedagogia representa a importância da escola como um acesso à cultura elaborada. E ela recorda que a exclusão também acontece quando os estudantes das camadas populares são privados do domínio do conhecimento científico. Saviani, ele afirma que a escola desempenha papel fundamental ao permitir que os estudantes tenham acesso a esse conhecimento. E isso ele traz para nós que isso é um fator importante. Essa valorização do conhecimento encontra ressonância na palavra de Deus, que sempre atribuiu grande importância ao ensino e à formação da sabedoria. O livro de Provérbios afirma que a sabedoria deve ser buscada como um bem precioso. Está ali em Provérbios 4:7, né? Então, há essa convergência e esse olhar que realmente o conteúdo, o conhecimento, ele deve ser valorizado, sim, deve ser compartilhado, né? E a pedagogia crítico-social também traz para nós essa contribuição relacionada à crítica à neutralidade. Por quê? Essa crítica à neutralidade é uma contribuição dessa pedagogia. Por quê? Porque a escola não é neutra. Toda a educação ocorre dentro das relações sociais concretas e participa de disputas culturais e intelectuais. Então, a gente precisa olhar para a neutralidade da educação, considerando que a escola ela não é neutra. Ensinar nunca é um ato neutro. Essa pedagogia, ela recorda que toda prática educativa, ela participa de uma determinada visão de sociedade. Então, nós temos aqui, no nosso segundo pilar, né, que ensinar não é um ato neutro, a escola sempre está implicada em disputas culturais e ideológicas, e quem está ensinando necessariamente vai estar levando junto a esse seu ensino todo o seu conhecimento, a sua expertise, a sua experiência e também a sua vivência, os seus princípios cristãos, ideológicos. Isso também traz para nós essa questão da neutralidade do ensino. O ensino ele não é neutro, ele carrega consigo toda a vivência, o conhecimento produzido, adquirido, apropriado daquele que ensina. Nesse aspecto, a proposta pedagógica ajuda a desmascarar ilusões pedagógicas e chama atenção para o fato de que a escola sempre está envolvida em alguma disputa política, social, e a pedagogia crítico-social chama atenção para a necessidade de considerar o contexto social dos estudantes no processo educativo. Em sociedades marcadas por desigualdades, ignorar a condição do aluno pode tornar o ensino distante de uma realidade concreta.
E nesse ponto, a gente também percebe uma aproximação com o ensino de Jesus, que desenvolveu em meio às necessidades reais das pessoas, demonstrando compaixão pelos pobres e marginalizados, buscando compreender a realidade e a situação vivenciada por cada um. A preocupação com o desenvolvimento da consciência crítica é um importante aspecto que deve ser considerado. E a gente precisa procurar estimular essa capacidade de compreensão da realidade social e refletir sobre essas contradições. E isso é muito importante, porque exige olhar para o contexto social do aluno. Então, quando a gente olha para a educação cristã, a gente vê Jesus preocupado com a condição social do povo. Quando ele diz, ele está ali ensinando e ele fala para os discípulos, vamos alimentar a multidão. Ele está se preocupando com a necessidade básica daquela multidão que está ali ouvindo há horas o seu ensino. Quando ele olha para a mulher que foi pega em adultério e ele diz, quem não tem pecado que lance sua pedra, ele está olhando para a questão de justiça, de igualdade de gênero, né? Ele está olhando para essas coisas. Então, Jesus ele nos ensina que é preciso considerar o contexto social, e essa é uma contribuição também da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Outra contribuição importante é esta, o professor como mediador, né? Essa é uma grande contribuição da pedagogia da pedagogia crítico-social dos conteúdos, para que a gente analise com cuidado, né? Essa contribuição ela está no fato de compreender que a escola ela é um espaço de mediação. A proposta de Libânio não reduz o ensino à simples transmissão de conteúdo. O trabalho do docente é visto como mediação entre a experiência social do aluno e o saber escolar, entre a cultura de origem e a cultura elaborada. Isso evita tanto o academicismo isolado, quanto a espontaneidade pedagógica, que é incapaz de levar o aluno além do seu ponto de partida. Então, o professor ele não é visto apenas como aquele que transmite um conhecimento. Ele é mediador que conduz o aluno a uma experiência do seu cotidiano, a um conhecimento mais aprimorado, a um conhecimento mais elaborado. E esse conhecimento ele se torna crítico quando o aluno tem a capacidade de avaliar a sua experiência cotidiana e a sua realidade social. Então, a pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela valoriza a necessidade de o professor conhecer a experiência social do aluno. Libânio, ele deixa claro que isso exige do docente não só o domínio dos conteúdos, das metodologias, dos processos psicológicos de aprendizagem, mas também a valorização das condições sociais e culturais dos estudantes, para poder ser este mediador. Então, temos aqui uma síntese das 4 contribuições da pedagogia crítico-social dos conteúdos, contribuições que nos fazem refletir sobre o papel da educação cristã. Os 4 pilares: a valorização do conteúdo, a crítica à neutralidade, o contexto social e o professor como mediador. 4 contribuições que, olhando para esses pilares no contexto da pedagogia crítico-social dos conteúdos, a gente enxerga todos essas contribuições no contexto da educação cristã. E pasmem, bem antes da pedagogia crítico-social dos conteúdos, cujo marco histórico diz que se iniciou ali em 1983. Então, bem antes disso, a educação cristã já valorizava o conteúdo. Bem antes disso, a educação cristã já compreendia que ensinar não é algo neutro. Afinal de contas, nós estamos ensinando a redenção, nós estamos ensinando a doutrina cristã, e bem antes da pedagogia crítico-social dos conteúdos, a educação cristã já considera o contexto social
porque é nesse contexto social que nós estamos inseridos, e a educação cristã olha para esse contexto e enxerga a transformação do indivíduo por meio do evangelho. Paulo vem e diz: eis que tudo se fez novo, eis que nova criatura sou, tudo se fez novo. Por quê? Porque há um olhar, uma preocupação da educação cristã no contexto social. E, claro, a gente compreende, bem antes da pedagogia crítico-social dos conteúdos, que o professor, ele está ali como ponte, ele é o mediador do conhecimento, ele vai fazer as analogias, ele vai trazer o debate para o meio dos seus alunos, considerando a palavra de Deus, o livro que direciona, que transforma, que ensina, que exorta. Então, o professor, ele vem com essa visão de mediação dentro desse processo educacional. Então, são contribuições reais? São contribuições reais. Mas quando a gente faz esse paralelo com a educação cristã, a gente enxerga esses pressupostos, essas contribuições, bem antes de ser formulada qualquer teoria pedagógica, crítico-social dos conteúdos. Na verdade, podemos dizer que essas são contribuições da educação cristã para a pedagogia crítico-social dos conteúdos. E aqui a gente tem uma ponte de convergência. São convergências parciais, mas é uma ponte que nos faz enxergar aonde a pedagogia crítico-social dos conteúdos toca na fé cristã. Então, são possíveis convergências e, apesar das diferenças filosóficas, né, entre a pedagogia crítico-social e a fé cristã, alguns elementos dessa abordagem, algumas preocupações, encontram convergência, sim, com a educação cristã. E a primeira convergência é a preocupação com a justiça social e com a dignidade humana. A Bíblia apresenta inúmeros textos que revelam o cuidado de Deus com os pobres, os marginalizados e os oprimidos. Você olha para o texto bíblico e você vê a profunda preocupação com a justiça social e com o cuidado pelos vulneráveis, quando ela se volta aos pobres, aos oprimidos, aos que vivem em situação de vulnerabilidade. Os profetas denunciaram injustiças sociais. Jesus demonstrou compaixão pelos marginalizados. E a igreja é chamada a viver a justiça, a misericórdia e o amor ao próximo. O profeta Isaías convoca o povo de Deus a buscar a justiça e socorrer os oprimidos, como a gente vê em Isaías 1,17. Também, da mesma forma, Miqueias, outro profeta, resume a ética de vida diante de Deus, afirmando que ele requer que se pratique a justiça, ame a misericórdia e se ande humildemente com o Senhor. Miqueias 6:8. No Novo Testamento, o próprio ministério de Jesus demonstra profunda sensibilidade às relações de exclusão social. Em Lucas 4:18, Cristo declara que foi ungido para quê? Para anunciar as boas novas aos pobres e libertação aos cativos. Esses textos, eles evidenciam que a fé cristã não ignora as realidades sociais e nem se mostra indiferente às injustiças presentes neste mundo. Essa é uma convergência interessante que não podemos deixar passar. E podemos fundamentar com todos esses textos bíblicos e outros, né? E uma segunda convergência está no reconhecimento de que a educação ela deve produzir consciência e não mera repetição. E isso está vinculada à formação de consciência. A educação cristã também não pode ser reduzida à memorização mecânica. Ela busca formar discernimento, maturidade, sabedoria e capacidade de julgar a realidade da verdade de Deus à luz daquilo que está vivendo, daquilo que está vivenciando. E isso é importante. A gente sabe
que é importante a memorização de versículos bíblicos, a gente sabe que é importante o conhecimento das histórias, das parábolas, isso é importante, mas o que nós não podemos é relegar a educação cristã apenas ao processo de memorização e repetição de conteúdos. Não, a educação cristã, ela precisa ir além. Ela precisa formar esse discernimento, essa maturidade, sabedoria. E nós temos ainda um fator que diferencia, né, diante da pedagogia crítico-social dos conteúdos, nós temos um fator que vem nos apoiar nesse processo de ampliação da nossa consciência, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, nos faz lembrar os conhecimentos de Cristo e nos dá discernimento. E isso é muito importante. Esse é um ponto de aproximação relevante, pois o ensino bíblico, ele valoriza, ele preza pelo desenvolvimento do conhecimento, da consciência e do discernimento. A Escritura ensina que o ser humano deve crescer em sabedoria e compreensão. O autor de Hebreus afirma que os maduros são aqueles que exercitam suas faculdades para discernir entre o bem e o mal. Isso está ali em Hebreus 5,14. Uma observação que a gente traz, uma terceira convergência, está no fato de que a fé cristã, ela também reconhece a importância do ensino como mediação formativa. A igreja ensina, discipula, corrige, forma e transmite um legado. E esse é o resgate histórico da escola e do ensino. É um ponto que, embora formulado em outra matriz, pode dialogar com a convicção cristã de que não há formação sólida sem um ensino sério. Ou seja, a fé cristã, ela também valoriza o ensino como instrumento formativo. E isso é bastante importante reprisar que a igreja, ela sempre reconheceu a importância da instrução e da formação espiritual e a formação moral. Mas essas convergências são apenas parciais. A partir daqui, é necessário mostrar com clareza onde os caminhos se separam. Porque eles se separam. Nós temos a perspectiva crítico-social e nós temos a perspectiva bíblica. As convergências, elas não eliminam as divergências fundamentais. E antes, é preciso compreender as diferenças. E é útil observar essas grandes perspectivas sobre a transformação da sociedade. Porém, quando você olha para a função da escola, você vê Saviani falando que a função da escola é possibilitar às classes populares a apropriação dos conhecimentos sistematizados produzidos historicamente pela humanidade. Aí qual é a perspectiva bíblica? Ali em Provérbios, que a sabedoria e a instrução devem ser buscadas como um bem supremo e precioso. Então, a gente precisa observar o foco nas estruturas sociais e econômicas, é o foco da pedagogia crítico-social dos conteúdos. A realidade bíblica é que o coração do homem é fonte das mazelas, é fonte das coisas ruins. O coração do homem e o pecado é que contribui com a falta de organização social, com os problemas que nós percebemos e somos testemunhas nos nossos dias, no dia a dia, durante a história, né, e também na nossa realidade social. A pedagogia crítico-social dos conteúdos, ela entende que o ser humano é puramente um produto do meio. E nós entendemos que não, que o ser humano é formado à imagem e semelhança de Deus, e isso nós falamos lá na primeira palestra, né? Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança,
e nos dotou da sua dignidade divina. Ele disse: dominai a terra. Então, esse é um mandato cultural que vem casando essa ideia de que o homem, o ser humano, ele não é um produto do meio, ele é a semelhança do Pai, ele é forjado pela imagem e semelhança de Deus, ele possui dignidade. Então, aqui a gente tem que, de fato, os males que corrompem as estruturas sociais procedem do interior do coração humano, conforme Marcos 7, de 21 a 23. Agora nós vamos ver algumas divergências fundamentais. A primeira divergência é onde reside a raiz do problema. Embora a pedagogia crítico-social dos conteúdos enfatize a transformação social, seus fundamentos estão vinculados a uma interpretação da realidade baseada na luta de classes e na reorganização das estruturas. E Paulo Freire, ele fala sobre isso e ele diz que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Nesse sentido, a principal divergência entre a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a educação cristã está no nível dos pressupostos antropológicos, soteriológicos e teológicos. Por quê? Porque enquanto a pedagogia crítico-social dos conteúdos se enraiza numa leitura marxista de sociedade e entende a contradição de classes como chave interpretativa decisiva da realidade social, conforme Libânio afirma, né? Libânio diz que a pedagogia ela é crítica porque ela se enraiza na contradição das classes sociais na sociedade capitalista. E ela é social porque situa a prática educativa na dinâmica das relações sociais. Então, nessa visão, a transformação ocorre principalmente por meio da conscientização política e da reorganização das relações sociais. Então, por que a gente diz que essa discussão ela é teológica também? Porque diante da cosmovisão cristã, embora se reconheça a existência de opressões, desigualdades e injustiças estruturais, não localizamos a raiz do problema humano nas classes sociais, na luta de classes, nas relações de poder, mas os problemas são relacionados ao pecado. A desordem social, ela é real. Ela é expressão de uma desordem moral e espiritual mais profunda. Jesus, ele diz ali que os males, ali em Marcos, né, 7, 21, 23, a gente já citou esse texto outras vezes, Jesus afirma que os males procedem do coração humano. Por quê? Por causa do pecado, né? Por isso, a transformação verdadeira, ela começa com a regeneração espiritual. Então, nós trazemos aqui essa primeira divergência. Para a pedagogia crítico-social dos conteúdos, a desordem humana está nas estruturas capitalistas, nas lutas de poder, nas relações sociais. E para nós cristãos, a Bíblia mostra que a desordem estrutural é um sistema de desordem interior por causa do pecado. Assim, a fé não identifica a salvação da sociedade com a reorganização das estruturas. A salvação da sociedade, ela está em outro nível, e não na reorganização da política, e não na reorganização da sociedade nas suas relações, mas na redenção, que começa na reconciliação com Deus. A Bíblia ensina que o problema fundamental da humanidade não se encontra nas condições sociais, nas estruturas, não. Ela se encontra na condição espiritual do ser humano. E apesar de suas contribuições, a pedagogia crítica social dos conteúdos apresenta, sim, limites significativos quando é analisada à luz da cosmovisão bíblica.
esse limite refere a essa compreensão humana, porque enquanto a pedagogia tenta interpretar o ser humano, principalmente a partir da sua inserção nas estruturas sociais e econômicas, a palavra de Deus nos apresenta uma compreensão mais profunda do ser humano. A Escritura ensina que o homem é a imagem e semelhança de Deus e por isso ele deve ser considerado no seu aspecto de semelhança com o Pai, de dignidade, de valor. E essa semana eu estive conversando com um motorista no carro de aplicativo, e ele disse, olha, é impressionante, o ser humano é algo incrível, a ciência não consegue explicar como é maravilhosa essa máquina. E é de fato maravilhoso, porque o homem ele é construído a partir de uma mente intelectual, divina, soberana, e nós somos sim uma máquina produzida à imagem e semelhança de Deus. O ser humano é inexplicável, é incompreensível a forma como Deus forma o homem no ventre da sua mãe. A gente tem ali Salmo 139 falando sobre isso, né? Sobre a grandeza, o mistério que é ser formado no ventre da mãe. Então, de fato, essa é uma divergência importante que a gente não pode deixar para lá. Qualquer transformação social que ignora essa dimensão espiritual, ela corre o risco de tratar apenas as manifestações externas do problema. E aí nós temos outro ponto controverso, referente à fonte de transformação, né? A pedagogia crítico-social dos conteúdos parte do pressuposto de que a conscientização crítica, vou colocar em tela cheia para ficar melhor, a conscientização crítica, ela pode levar à reorganização das estruturas sociais e assim ela pode produzir uma sociedade mais justa. Esse é o fluxo de pensamento da mecânica da transformação pela lente da pedagogia crítico-social dos conteúdos. Agora, se você usa a lente da cosmovisão bíblica, se você usa a lente da fé cristã, o fluxo cristão para a mecânica da transformação é o novo nascimento, que é a regeneração interior, a renovação da mente, a restauração do indivíduo. Aí, quando a gente fala em restauração do indivíduo, John Stott vem e diz, olha, quando o evangelho transforma pessoas, ele inevitavelmente transforma também as relações sociais. E a consequência disso é uma transformação das relações sociais que reverbera para a sociedade. A fé cristã, por sua vez, ela afirma que não há transformação estrutural se não acontecer no coração do homem. E esse é o fluxo da transformação. Jesus declarou para Nicodemos, um filósofo, teólogo, religioso, conhecedor de toda a religião da sua época, Jesus chega para ele, para esse intelectual, e diz para ele, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está ali em João 3,3, né? Então, é a partir dessa transformação interior que ocorre a renovação da mente, a nova vida. E o apóstolo Paulo também afirma que a vida cristã envolve essa renovação da mente, né? Ali em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa renovação ocorre à medida que o conhecimento da palavra vai moldando e formando o nosso jeito de pensar e agir. Nesse sentido, a educação cristã ela busca formar uma consciência transformadora, moldada pela palavra de Deus. Essa perspectiva também está relacionada ao mandato cultural que é apresentado ali em Gênesis 1, 28. Quando você olha para pessoas assim que não são da igreja, mas são intelectuais, uma sabedoria incrível, pessoas que se dão para a pesquisa, que estão fazendo estudos e experimentos de situações
incríveis, incompreensíveis para quem não é da área. Nós temos professores brilhantes, nós temos artistas impressionantes, médicos que se preocupam com o outro. Isso é o quê? Isso é fruto da dinâmica do mandato cultural apresentado ali em Gênesis 1, 28, quando Deus, depois de criar o homem, diz: dominai a terra. Então a gente olha essa transformação social, porque Deus confiou ao ser humano a responsabilidade de cultivar e desenvolver a criação. Esse mandato cultural só pode ser exercido de maneira plena quando o ser humano vive reconciliado com Deus. E a restauração da relação com Deus redefine também as demais relações. Quando o homem compreende que o próximo é portador da imagem de Deus, ele passa a enxergá-lo com dignidade e respeito. Jesus, ele afirma que maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Ele fala sobre isso. Então, quando nós olhamos para o outro, para o próximo, a gente consegue verificar ali a essência de Deus e também o poder transformador das relações da sociedade, não porque o homem é bom, não porque as estruturas foram alteradas, mas porque o homem passou pelo novo nascimento, pela renovação da mente, e isso reflete, reverbera na sociedade. Por fim, a divergência 3 fala a respeito da finalidade última da educação. Na pedagogia crítico-social dos conteúdos, a formação cultural e científica está articulada aos interesses de transformação das relações sociais. Na educação cristã, embora a ação social importe, a finalidade última da formação é a glória de Deus, é a conformação do discípulo a Cristo e o serviço amoroso ao próximo. A justiça cristã não é um mero rearranjo estrutural, é a expressão de uma vida transformada pelo Evangelho. E aqui nós temos, deixa eu ampliar a tela para vocês, o propósito final da pedagogia crítico-social dos conteúdos limita-se ao horizonte material, reorganização das relações sociais, libertação econômica, enquanto que a ação social importa na fé cristã, mas não é o fim último, porque qual é o nosso objetivo final? É a santificação, é a glorificação do nome de Deus, a formação cristocêntrica e o cumprimento do mandato cultural. Educação sem valores transforma o homem em um demônio mais eficiente. Nós apresentamos, então, os pressupostos antropológicos, que é a raiz do problema, os mecanismos de mudança, a fonte para que a gente encontre a mudança, e o propósito final, a finalidade de desenvolvermos essa teoria. Então, no pressuposto da pedagogia crítico-social dos conteúdos, o ser humano é definido por sua inserção e contradição de classes. A mudança é a conscientização política, a reorganização estrutura, a pessoa como agente de revolução. Para quê? Para emancipar as relações de forma horizontal, com base no marxismo, com base nas teorias socialistas. Na cosmovisão bíblica, o pressuposto antropológico é que o homem é criado à imagem de Deus, mas que foi distanciado por causa do pecado, mas que há possibilidade de mudança pelo novo nascimento e pela renovação da mente quando reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E o propósito não é a reestruturação da sociedade, o propósito é glorificar o nome de Deus, nos colocar diante de Cristo a serviço do próximo e também praticando a justiça. Essa é a matriz diagnóstica dessas divergências. Quando C.S. Lewis fala da demonização, é porque ele está dizendo que ignorar as denúncias válidas sobre a falsa neutralidade e exclusão nos afasta dessa visão de discernimento, de crítica, de avaliação. Então, adotar um posicionamento, adotar uma
teoria sem filtros é absorver passivamente a base materialista e marxista. Nossa síntese é que a educação cristã, ela não absolutiza a leitura estrutural da realidade. Nós lemos o contexto social através das lentes próprias da cosmovisão, a queda, a criação, a redenção, a restauração, e o ser humano não é mero agente condicionado, mas é a imagem de Deus e destinatário da graça de Deus. Aqui nós temos o paradigma da cosmovisão, porque a educação cristã, ela não é apenas a transmissão de dados, ela preocupa com a formação integral da pessoa à luz da estrutura da realidade revelada por Deus. Então, sim, nós somos criados à imagem de Deus, houve a desordem trazida por causa do pecado, houve a obra redentora de Cristo e a esperança final e o destino da humanidade por meio da redenção. A renovação da mente e a cosmovisão bíblica nos aponta, Romanos 12, 2, transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A educação cristã, ela não é apática à realidade. O evangelho não exige o abandono do intelecto, mas exige que nossa maneira de interpretar a história, a cultura e a sociedade seja moldada pela narrativa redentora. E é essa o nosso posicionamento, é esse a nossa visão como educadores cristãos. Por isso, trazemos aqui a síntese do discernimento, as intersecções e as divergências. O discernimento é que a pedagogia crítico-social dos conteúdos busca o paraíso na Terra, alterando as estruturas, a arquitetura externa, né? A divergência é que a fé cristã afirma categoricamente que as estruturas justas são insustentáveis sem corações redimidos. A transformação real flui de dentro para fora. E aonde que nós concordamos? Nós concordamos que o ensino importa, nós concordamos que a educação realmente impacta profundamente a sociedade, nós concordamos que a busca da justiça social e superação de desigualdades é um imperativo ético que não tem discussão. Daí, trazemos a síntese dessa nossa discussão até esse momento. E aí vamos para a segunda parte, a vocação institucional, a igreja e a escola. Por quê? Porque na perspectiva da pedagogia crítico-social dos conteúdos, a escola é o espaço onde essa consciência de revolução, de disputa de poder, de classe, vai ser formada. Então, é na escola que, primariamente, vai ser vista essa formação cultural, científica e de resistência política. A perspectiva cristã, ela insiste que a igreja é o ambiente insubstituível de formação discipular. A igreja é a matriz, né? É a matriz. Porque, na verdade, essa matriz de formação discipular, ela se estende para a família, para as relações, para o estudo individual, para o devocional. A educação não é uma atividade secundária para a igreja. É o espaço onde formamos mentes para não serem reféns de ideologias materiais, preparando-as para viver à luz do reino de Deus. E é aqui que a gente lembra dos bereanos. Toda doutrina, todo conhecimento, toda nova teologia, toda nova teoria deve ser confrontada com a palavra de Deus. E como os bereanos, devemos verificar se aquilo está confrontando ou se aquilo está em conformidade com a palavra de Deus, com as escrituras. Então, a gente precisa fazer esse papel. E ensinar a igreja, ensinar os nossos discípulos a ter essa visão. Pode ouvir aquela teoria? Pode considerar? Pode. Mas é pela lente do discernimento, conferindo com a palavra de Deus e buscando a orientação
do Espírito Santo. Passando para essa parte da formação do discípulo, né? A gente tem a fé, que é a verdade revelada, que ilumina todas as áreas da vida, cujo propósito é formar pessoas que pensem e vivam de maneira coerente. Essa é uma fala de Arthur Holmes. E o conhecimento é o mandato da Grande Comissão. Envolve não apenas o domínio intelectual, mas a obediência e a transformação prática da vida. Então, fé e conhecimento, um binômio que não pode faltar na formação do discípulo. E nós paramos para pensar sobre o perfil do educador. Por quê? Porque na pedagogia crítico-social dos conteúdos, Libânio deixa claro qual é o papel do docente. É aquele que faz a mediação. Na visão da educação cristã, o educador cristão, ele é aquele que vai fazer a mediação da formação discipular integral, promovendo alunos, promovendo discípulos que amam a palavra, mas que esse amor à palavra não se restringe e não se limita apenas a doutrinas e a dogmas e a tradições, mas ela tem afeição pela verdade revelada. Ela tem prazer na leitura da palavra, né? Então, como diz ali em Josué, medita de dia e de noite. Eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, diz o salmista. Então, esse educador vai estar trazendo essa visão para o seu discípulo, de amar a palavra, pensar biblicamente, que quer dizer possuir discernimento para julgar filosofias correntes, para avaliar doutrinas, para avaliar teorias que chegam diante de nós, são tantos ventos de doutrina que precisam ser confrontados com a palavra de Deus. O educador cristão, ele precisa também viver em integridade, porque o seu alinhamento ético deve ser coerente com aquilo que ele vive e aquilo que ele ensina. E os agentes da justiça atuam na sociedade como promotores de reconciliação, enxergando o aluno como imago Dei, como a imagem e semelhança de Deus. Então, o educador cristão, ele é aquele que vai fazer a mediação, mas ele ensina esse amor à palavra, mas ele ama a palavra, ele ama o conhecimento revelado, ele pensa biblicamente, ele vive com integridade, a sua fala e o seu testemunho são coerentes, e ele é agente da justiça, ele enxerga a injustiça e ele promove a justiça, considerando o ser humano como a imagem e semelhança de Deus. A pedagogia crítico-social aponta corretamente para a urgência da justiça social, só que é a cosmovisão bíblica que declara qual é a verdadeira transformação. A transformação verdadeira e duradoura da sociedade não começa no palácio ou na estrutura de classes, ela começa na transformação do coração do homem pelo Evangelho. Não é na reorganização social, não é no acesso intelectual ao conhecimento sistematizado e acumulado ao longo dos anos, e é pela transformação interior do ser humano. Aí eu pergunto, por quais desses caminhos você está buscando a transformação social? É pelas estruturas? É pelo acesso ao conhecimento? Ou é pela transformação interior do ser humano? Se a educação pode transformar a sociedade, qual é a verdadeira raiz dessa transformação? Se a transformação genuína, continuo perguntando, se a transformação genuína começa no coração, como a igreja responde corretamente aos contextos reais de miséria, de desigualdade, de falta de acesso, de injustiça? Como educar e promover justiça na prática, sem perder a essência do evangelho? Essas são respostas que nós vamos buscar responder na próxima palestra. Na próxima palestra, nós vamos falar sobre a proposta cristã para contextos de desigualdade e a formação de agentes de transformação. Aqui eu trago os meus contatos no WhatsApp, no Instagram, e quero agradecer a todos vocês que estão participando desse evento, do 6º Encontro de Educação Cristã, promovido pela Igreja Batista Central de Vitória. É muito
oportuno esse momento de conhecimento, de troca e renovação daquilo que nós estamos aprendendo. É importante porque, embora sejam alguns conhecimentos, mas isso eu já sei, isso eu já ouvi falar, mas ele traz novos insights, né? Novas reflexões. E eu quero agradecer, então, muito obrigada pela participação. Continue acompanhando todo o evento, toda a programação que está desenvolvida e planejada para que esse encontro seja um marco na vida dos educadores cristãos. Deus abençoe a todos. Até mais. Até a próxima palestra, nossa terceira palestra aqui neste congresso. Deus abençoe. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes.